Gravando, olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, João Guimarães, os Seminários Psicanalíticos Jacques Lacan. O seminário, livro 10, a Angústia, anos 1962-1963. Capítulo 5 já, hein? Capítulo 5, O que engana, é o título do capítulo, né? O que engana. Então, estamos na página 71, mas eu vou retomar os dois últimos parágrafos da página 70. Vamos devagar. Lacan avança. Se não houvesse a psicanálise, saberíamos disso pelo fato de existirem momentos de aparecimento do objeto que nos jogam numa direção totalmente diversa, que se dá na experiência, não apenas na experiência analítica, e merece ser destacada como primitiva na experiência. Trata-se da dimensão do estranho. Não do estranho, do unheimlich. Então, Lacan faz uma observação importante, né? Momentos de aparecimento do objeto, enquanto objeto situado na dimensão do estranho. Ele continua, este não pode ser apreendido de modo algum, como deixando diante de si o sujeito transparente para seu conhecimento. Esse objeto, não, que aparece na dimensão do estranho, não pode ser apreendido de modo algum, como deixando diante de si o sujeito transparente para seu conhecimento dele objeto. Portanto, aqui que Lacan está nos ensinando que diante desse objeto situado na dimensão unheimlich, do estranho, não se trata da relação dita gnosiológica, da relação de conhecimento entre o sujeito cognoscente, o sujeito da consciência, e o objeto cognoscível. Né? O objeto situado na dimensão do estranho, ele não pode ser, portanto, um objeto cognoscível, transparente para o sujeito. Estou comentando, trata-se de outra relação. Lacan continua, diante desse novo, aí está, desse objeto na dimensão do estranho, o sujeito literalmente vacila, aí está. E tudo é questionado na chamada, e tudo é questionado nessa vacilação do sujeito, e tudo é questionado na chamada relação primordial do sujeito com qualquer efeito de conhecimento. O objeto na dimensão do estranho, portanto, guardem isso que é importante. O objeto na dimensão do estranho, ele causa uma vacilação do campo representacional à disposição do sujeito. Lacan diz, não, quer dizer, tudo é questionado na chamada relação primordial do sujeito com qualquer efeito de conhecimento. Essa chamada relação primordial é a relação de conhecimento. A relação epistemológica de conhecimento entre o sujeito e o objeto. No plano, evidente, representacional, no plano da consciência.
Boa noite, Waxman. Estamos na página 71. Waxman. Primeiro parágrafo, então, da página 71. Esse surgimento do objeto na dimensão do estranho, no campo do objeto, enquanto estranho. Então, esse surgimento no campo do objeto de um desconhecido experimentado como tal. Desconhecido significa não representável, de uma estruturação irredutível. Atenção. Esse objeto estranho, de uma estruturação irredutível ao campo representacional, e não é nem imagem, nem ideia, nem conceito, etc. Então, esse surgimento no campo do objeto não levanta questões unicamente para os analistas, pois se dá na experiência comum, em nosso dia a dia. Afinal, é preciso procurar explicar por que as crianças têm medo do escuro. Então, afinal, é preciso procurar explicar por que as crianças têm medo do escuro. Não, quer dizer, é uma ocorrência banal, trivial, cotidiana. Então, para explicar, não, aliás, continuando, não, afinal é preciso procurar explicar que as crianças têm medo do escuro. Ele continua ao mesmo tempo, percebe-se que nem sempre elas têm medo do escuro. Então, faz-se psicologia. Os chamados experimentadores empenham-se em teorias sobre a reação hereditária, ancestral ou primordial de um pensamento. Já que existe pensamento, então, parece que continua a ser necessário conservar esse termo. Então, não tirando tradição, na frase fica: os chamados experimentadores empenham-se em teorias sobre a reação hereditária, ancestral ou primordial de um pensamento estruturado de modo diferente do pensamento lógico racional. Diz a psicologia. Então se constrói e se inventa. É aí que se faz filosofia. Aqui esperamos por aqueles com quem oportunamente tivermos que buscar o diálogo no próprio terreno em que esse diálogo deve ser julgado. Vejamos se, de nossa parte, podemos dar conta da experiência de maneira menos hipotética, mais estrutural, mais lógica. Vejamos, de nossa parte, analistas, não psicólogos, não filósofos, situados em outro campo, que não no campo representacional. Então, vejamos se, de nossa parte, analistas, podemos dar conta da experiência de maneira menos hipotética. Eis uma resposta concebível que entrego a vocês. Ela consiste em partir da constituição do objeto correlato de uma primeira modalidade de abordagem, o reconhecimento de nossa própria forma. Lacan retornando não ao estádio do espelho. Atenção. Lacan se valendo, portanto, não de sua topologia. Estabelecimento de posições, de lugares ocupados por determinados elementos algébricos, conceituais, e articulação entre eles. Então, eis uma resposta concebível que entrego a vocês. Ela consiste em partir da constituição do objeto correlato de uma primeira modalidade de abordagem, o reconhecimento de nossa própria forma, acrescentemos, corporal.
Então, afirma que esse reconhecimento, essa constituição do objeto não, correlato de uma primeira modalidade de abordagem, afirma que esse reconhecimento em si mesmo é limitado, pois deixa escapar algo do investimento primitivo em nosso ser, que é dado pelo fato de existirmos como corpo. Não será uma resposta não apenas razoável, mas controlável. Olha o lógico entrando. Para que não, quer dizer, para que aquilo que ele está dizendo, em termos de ensino, não seja alguma coisa aleatória. Não será uma resposta não apenas razoável, mas controlável, manejável, logicamente. Dizer que a esse resto, esse resíduo não imaginado do corpo, atenção para o centro do Lacan, esse resto, esse resíduo não imaginado do corpo, que, por um desvio que sabemos designar, vem manifestar-se no lugar previsto para a falta, e de um modo que, por não ser especular, esse objeto falta, por não ser especular, por não possuir imagem, uma representação enquanto imagem, por não ser espelhar, torna-se impossível situar, Lacan se indaga. Com efeito, uma das dimensões da angústia é a falta de certos referenciais. Aí está Lacan. Magnífico, hein? Ele está, evidentemente, ele está falando do objeto A, da falta como objeto. E ele conclui, não? Uma das dimensões da angústia é a falta de certos referenciais. Referenciais, naturalmente, simbólicos, discursivos. Uma das dimensões da angústia é a falta de certos referenciais simbólicos, discursivos. Interessante, não? Esse resíduo, resto não imaginado, não representado do corpo. A forma corpo. Falta, portanto, algo. Isso que Lacan nomeia a falta como objeto. Objeto A. Nosso corpo, portanto, ele é descompletado estruturalmente. Ele não é de todo representável. Aí está, atenção, a quem está marcando, não? No corpo próprio, aí está, no corpo próprio, uma das dimensões da angústia. O corpo próprio, ele não se completa representacionalmente, discursivamente. Algo escapa, mas algo escapa exatamente pelo fato desse corpo, atenção, estar localizado, situado e pautado pelos significantes. Se quiserem, para ampliar, pelo dizer do outro. Importante isso, hein? Conseguem aprender isso, essa colocação do Lacan?
São lembrados, nascemos num banho de significantes. É o mesmo que dizer, nascemos desde o dizer do outro, do grande outro, da estrutura. Mas esse nascimento, por ser nascimento do dizer do outro, ele não traz à luz, não pare, se quiserem, um corpo completo, um corpo próprio, que, a rigor, é do outro e de um outro, né, pautado pela inconsistência. De um outro enquanto falta como saber. De um outro desnaturalizado. Aí estamos. Estamos às voltas com um corpo desnaturalizado. Bem, avancemos. Então, não discordaremos aqui da maneira como esse fenômeno do estranho, do fenômeno da angústia, é abordado por alguém como Kurt Goldstein. Quando ele nos fala da angústia, é com muita pertinência. Toda a fenomenologia dos fenômenos de lesão, em que ele segue o rastro da experiência que nos interessa, de que modo ela se articula, se não a partir da observação prévia, de que o organismo funciona como uma totalidade em todos os seus efeitos relacionais. Essa é a posição do Goldstein. Ele continua, não há, para o Goldstein, um só de nossos músculos que não esteja implicado numa inclinação de nossa cabeça. Toda reação a uma situação implica a totalidade da resposta do organismo. Se a acompanharmos, veremos surgirem dois termos estreitamente entrelaçados. A reação catastrófica e, no interior de seu campo fenomênico, a localização dos fenômenos de angústia como tais. Lacan está expondo, não, a posição da Goldstein. Vamos ver quando ele vai trabalhar, quando ele vai responder a isso. Peço-lhes, página 72. Peço-lhes que se refiram aos textos das análises goldsteinianas, muito acessíveis, já que foram traduzidos para o francês, para neles discernir, ao mesmo tempo, o quanto essas formulações se aproximam das nossas e quanta clareza tirariam de se apoiar mais expressamente nestas. Vocês perceberão isso se acompanharem o texto com a chave que lhes forneço. O texto da Goldstein. Com a reação, tomemos, por exemplo, a diferença existente entre a reação de distúrbio e a reação de angústia. Com a reação de distúrbio, o sujeito responde à sua inoperância, ao fato de estar diante de uma situação insuperável, sem dúvida por causa de sua deficiência. É uma forma de reagir que nada tem de estranho. Um sujeito aí está não deficitário, diante de uma situação de Hilflosigkeit. Hilflosigkeit significa, literalmente, é um termo do Freud, não? Significa desamparo.
de perigo insuperável. Ele continua descrevendo a Goldstein. Para que se produza a reação de angústia, são sempre necessárias duas condições, que se acham presentes nos casos concretos evocados. A primeira é que os fatos deficitários sejam tão limitados que o sujeito possa discerni-los no teste a que é submetido, e que, em virtude desse limite, a lacuna apareça como tal no campo objetivo. É esse surgimento da falta sob uma forma positiva que constitui a fonte da angústia. Aquilo acaba entrando, exceto que, segundo a condição, não convém omitir, mais uma vez, que o sujeito tem diante de si Goldstein, ou uma pessoa de seu laboratório, uma psicóloga, que o submete a uma prova, um teste organizado. Quem está no controle é a Goldstein. Portanto, é sob o efeito de uma demanda que se produz o campo da falta. Magnífico, hein? É sob o efeito de uma demanda do controlador da experiência que se produz o campo da falta. Esses termos, quando se sabe onde e quando procurá-los, são infalivelmente encontrados se houver necessidade. Vamos avançar. Pulando para uma ordem inteiramente diversa, evocarei a experiência que é mais maciça, a que não é reconstituída, ancestral, estrutural não, rejeitada para a obscuridade das antigas eras de que teríamos pretensamente escapado, mas que atesta uma necessidade que nos une a essas eras. Uma experiência sempre atual e da qual, curiosamente, já não falamos, senão muito raramente. A experiência do pesadelo. Pulando para uma ordem inteiramente diversa. Atenção. Não mais a ordem sob controle do experimentador. A ordem discursiva, evidentemente, o campo discursivo, evidentemente, científico. Sujeito cognoscível, objeto, sujeito cognoscente, objeto cognoscível. Objeto, portanto, à mercê do conhecimento. À mercê, portanto, da suposta transparência da racionalidade. Lacan muda, não? Vamos situar a questão da angústia, por exemplo, na experiência do pesadelo. Vamos acompanhar. Perguntamos-nos por que os analistas, de uns tempos para cá, interessam-se tão pouco por ela, a experiência do pesadelo. Introduzo-a aqui porque, de qualquer modo, será preciso nos determos nela por algum tempo este ano. Vou dizer-lhes por que e onde encontrar material para isso, pois existe a esse respeito uma literatura já constituída, das mais notáveis, à qual vocês devem se referir. Estou pensando, por mais esquecido que ele esteja, no livro de Jones, Ernest Jones, sobre o biógrafo do Freud, psicanalista inglês. No livro de Jones, Ernest Jones, sobre o pesadelo. Livro de uma riqueza incomparável. Agora ele vai comentar o livro do Ernest Jones. Recordo-lhes sua fenomenologia fundamental. Nem por um instante penso em me esquivar de sua dimensão principal. A angústia do pesadelo é experimentada, propriamente falando, como a do gozo do grande outro.
Olha que interessante. Isso é conceitual. Esse parágrafo é conceitual. Recordo-lhes sua fenomenologia fundamental, a do texto do Jones sobre o pesadelo. Nem por um instante penso em me esquivar de sua dimensão principal. Dois pontos. A angústia do pesadelo é experimentada, propriamente falando, e esse propriamente falando é o Lacan entrando, é o Lacan interpretando o texto do Jones. Então, a angústia do pesadelo é experimentada, propriamente falando, como a do gozo do grande outro. Se fosse desejo do grande outro, não haveria pesadelo. Vamos, Lacan agora tem que desdobrar isso, não? Ele forneceu uma proposição conceitual, cabe a ele agora desdobrar, argumentar. Por que, segundo ele, é assim? A angústia do pesadelo é experimentada, propriamente falando, como a do gozo do grande outro. Esse propriamente falando significa também estruturalmente. Estão acompanhando? Está muito rápido, está muito... Vamos lá, avancemos. O correlato do pesadelo é o íncubo ou súcubo, esse ser que nos comprime o peito com todo o seu peso opaco de gozo alheio, que nos esmaga sob seu gozo. A primeira coisa que aparece no mito, bem como no pesadelo vivenciado, é que esse ser que pesa por seu gozo é também um ser questionador, e que até se manifesta na dimensão desenvolvida da pergunta, a que chamamos enigma. A pergunta da esfinge endereçada a Édipo. A esfinge, cuja entrada em jogo no mito precede todo o drama de Édipo, não se esqueçam, é uma figura de pesadelos e, ao mesmo tempo, uma figura questionadora. Interessante, não? Como colocar... As leituras que o Lacan faz são sempre interessantes. Há sempre uma interpretação, não? Portanto, uma equivocação, não? Uma interrogação, um acréscimo de algo inédito, etc. Avancemos, então. Essa pergunta da esfinge endereçada a Édipo fornece a forma mais primordial do que chamei de dimensão da demanda. Ao passo que aquilo que habitualmente denominamos demanda, no sentido de uma exigência pulsional pretensamente instintiva, é apenas uma forma reduzida dela, da dimensão da demanda. Enquanto exigência, não, pretensamente instintiva, mas é pulsional, já sabemos. Toda demanda é pulsional, exige satisfação. Naturalmente não é uma satisfação apenas e tão somente corporal, evidentemente que não. É uma satisfação discursiva, mais gozante, que implica o corpo, evidentemente. Mas que corpo? O corpo pulsional, o corpo pautado de ponta a ponta pelo dizer do outro. Nascemos num banho de significante, etc. As pulsões são um eco no corpo do fato de que há um dizer do outro, etc. Eis-nos, portanto, levados a interrogar, mais uma vez,
a relação entre uma experiência que pode ser chamada de pré-subjetiva, no sentido corrente do termo sujeito, e a pergunta em sua forma mais fechada, opaca, enigmática, sob a forma de um significante que se propõe como opaco, ele mesmo, o que constitui a posição do enigma. Isso lhes permite imprensar-se, isso lhes permite imprensar-me, desculpem, isso lhes permite imprensar-me em minha própria parede, levando em conta definições que já lhes propus, para que eu tenha de submetê-las à prova de seu uso. Assim conclui, senão, essa primeira parte do capítulo 5, né? O que engana. Vamos conversar antes de entrar no item 2. O que é que vocês ouviram sobre angústia, ou não ouviram, ou querem ouvir? Vamos conversar. Waxman. Então, eu quero entender a relação que ele está fazendo entre, quando ele começa a entrar na questão da angústia, que ele começa a falar de algo objetivo relacionado ao córtico de Stein, em que é a apresentação de uma deficiência apresentada por um observador que seria, vamos dizer assim, o detonador da angústia de quem tem essa deficiência. Está sendo apresentado, né, por um observador uma deficiência para alguém e, a partir daí, alguém vivencia essa falta a partir do observador, né, no caso concreto, objetivo. A partir do campo onde está situado o observador. E depois ele fala de uma outra questão, que é o de um pesadelo, e que essa falta seria uma falta de entendimento do porquê que eu estou tendo esse pesadelo. A angústia aparece. Mas, assim, qual é a questão aí em relação à angústia? Só para dizer que algo tem representação e a outra não teria representação? Porque no caso do pesadelo, essa demanda ela não está voltada para alguém mesmo. No caso, é o outro do próprio sujeito. Uhum. Mas então qual é a questão? O que ele está querendo levantar aí? Porque não ficou muito claro. Bom, que a angústia não tem representação, tudo bem. Mas aonde ele quer chegar fazendo essa comparação? Em ambos os casos, o outro está presente. Sim, sim. Mas um outro, no primeiro caso, ele tem, está ali. É ele. Não, No não, não, outro, não, 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 Waxman, não, não. A Goldstein, enquanto experimentadora, não, cientista, etc., né, testemunhando lá uma deficiência biológica qualquer no indivíduo. E na leitura que ela faz para esse indivíduo dessa deficiência. Ela entenda, quer dizer, ela é uma representante, né, de um outro como campo. Ela é o representante do campo discursivo dito ciência, ou discurso científico. O outro em jogo aí não é ela é um outrinho, digamos assim. Uma subjetividade falante, sintomática, não, não. Ela, se autoriza a representar o campo do outro dito ciência. O que Lacan está lembrando é isso. Olha, essa angústia é uma angústia pautada por esse campo, pelo campo da ciência, pelo campo discursivo dito ciência. Há aí um representante. Mas a Goldstein ela é mera servidora, né, desse outro. No caso do pesadelo, o outro está presente também, mas não é um outro, isso é importante marcar, não é um outro de um campo determinado. É o outro enquanto um inconsciente do sonhador. Esse um inconsciente, ou um grande outro do sonhador,
ele comparece no pesadelo enquanto gozo desse outro, não enquanto mais gozar, não enquanto renúncia ao gozo, mas o que seria um gozo invasivo, pleno, ameaçador. Daí o pesadelo. Daí o íncubo, o súcubo, a esfinge, etc. Respondi, Waxman. Sim, sim. O que Lacan está acentuando aqui é que, num caso e no outro, o outro está presente, não há como. Isto é, o outro enquanto esse campo estruturado, não? Quer dizer, por linguagem, letragem, discurso e fala. Se quiserem, topologicamente, esse outro e seus três componentes, real, simbólico e imaginário. Esse outro e seu dizer, etc. Esse outro e seu desejo, esse outro e seu gozo. E esse outro e sua demanda. Não há como não ser assim. Seja lá o indivíduo na experimentação, seja a subjetividade sonhando. Aí está o ethos, não? Próprio nosso, modo próprio do humano, não? Ele está situado no campo do outro, ele nascemos, não? No campo do outro. O nosso caso é muito humano, não? Eu já comentei sobre isso. Há uma especificidade aí enorme no nosso caso, não? Nascemos para falar ou não nascemos? Não, isso é fundamental. Nascemos para falar ou não nascemos, como humanos, naturalmente, nascemos para falar sob condição de sermos falados. Aí está o outro. Sem esse outro do dizer, da estrutura, não nascemos. O autista limite é isso, não? Ele não nasceu. Não nasceu para o campo do mais gozar, para o campo da falta como objeto. Desejo, portanto, para o campo da falta como saber, inconsciente, grande outro, portanto. Ele não pode, portanto, sonhar, por exemplo. Ele não pode, portanto, angustiar-se. Nenhuma angústia, já notaram? Nenhuma angústia no autista. Nenhuma. No autista radical, limite. Júlio, Andréia, vamos conversar. Eu queria deixar o item 2 para a próxima vez, que tem coisas novas, como sempre no Lacan, não? Estou pensando ainda sobre essa questão do pesadelo como gozo invasivo, enfim. Do outro. Do outro, né? Então, aí eu estou pensando aqui na situação da criança que ainda não tem essa referência de angústia. Eu acho que... Aí eu estou pensando se é possível a criança neurótica, né? Porque é muito comum a criança ter pesadelos, né? Mas sempre pesadelos referentes a alguma representação, né? Algum medo de alguém ou de algo.
Algum medo ouvido. Isso. E aí. Ela ouviu do É, outro, quer dizer, ela ouviu do ah, representante do outro, né? Isso dá medo. A criança, por exemplo, a criança ah, ela passa a ter medo do escuro, né? Quando um representante qualquer do outro, né, diz para ela: cuidado com o escuro, vou apagar a luz, nananana, enfim. Aí ela passa a ter medo do escuro, por exemplo. Se não, não. A criança ela passa a ter medo daquele buraquinho lá na parede, né, que dá choque, né, quando, sei lá, o adulto diz para ela: vem cá, não mexa aí, não toque nisso. Ela passa a estranhar os órgãos sexuais dela, ela passa a ter angústia pelo fato de ter um órgão sexual qualquer, quando o outro diz: não mexa aí, não mexa nisso. E por aí vai. Não há uma angústia natural, é isso que eu estou marcando. Não nascemos angustiados, tornamos-nos angustiados. Tornamos angustiados de algum modo, não? Seja como for, a presença do outro. Quando a presença do grande outro, não? Quer dizer, através de um representante qualquer. Claro que esse grande outro não comparece como tal. Há sempre um representante discursivo dele. e é Quando esse. sempre através de uma demanda, esse grande outro, ele aparece sempre como uma demanda, porque nesse exemplo eu achei ótimo, eu nunca tinha pensado nisso. A questão da esfinge, a relação com o Édipo, quando a esfinge coloca a pergunta para o Édipo, né? Então, essa Uhum, pergunta é uma demanda que o angustia. uhum. Aí eu queria saber se é sempre através de uma demanda que o Vou- outro surge para o sujeito? Como é que é isso? Depende. Não, o outro comparece como demanda, como desejo também, como gozo. São os três, não? Demanda, desejo e gozo. Sim. Demanda já sabemos, não? Os dois, a demanda do outro e a demanda ao outro. Né? Demanda do outro, né? E a demanda ao outro, né? Freudianamente, que está em jogo nessas demandas do ao, a demanda do outro em Freud, a demanda, portanto, pulsional, é uma inscrição pulsional, né, dirigida para uma zona erógena do corpo e torna essa zona erógena o ânus, demanda por fezes. A demanda por fezes, a demanda educativa por fezes, não, demanda do outro por fezes, endereçada ao infante, à criança, etc. Ela, por ser uma demanda pulsional, um dizer, vai ecoar no corpo da criança, criando uma zona erógena, o ânus. Essa demanda que erogeniza, não sei se o termo é esse, mas que erotiza o ânus, e faz dele uma zona erógena, né, passível de prazer, de gozo, de, enfim, satisfação pulsional, etc. Isso é em Freud, atenção, isso é em Freud. Lacan vai ampliar, não e muito, essa leitura. A demanda ao outro, em Freud, é por seio. A demanda por seio cria outra zona erógena, a boca, ou o contorno labial, o sugar. Né? Isso é em Freud.
Lacan irá acrescentar, já vimos isso muitas vezes, não? Ele irá acrescentar dois outros objetos no circuito pulsional. Lacan acrescenta o objeto voz, isso não está em Freud, e acrescenta o objeto olhar, e muda o registro. Né? No objeto voz, o que está em jogo não é demanda, é o desejo do outro, do grande outro. No objeto olhar, o que está em jogo é o desejo ao outro. O gozo do outro, a que eu estou colocando aqui, ele é exterior à demanda, olha aí, André, ele é exterior à demanda e ao desejo. Esse gozo do outro, ele é exterior à demanda e ao desejo. Por quê? Porque no condicional ele não teria uma dimensão discursiva. A demanda e o desejo ocorrem discursivos, evidentes. O gozo do outro não seria. Ele está no condicional, é uma exterioridade no condicional. Você colocou a questão da demanda, a relação da demanda com esse gozo do outro. Né? Sim, claro. Né? No caso, ele dá um exemplo, não? Mesmo no caso da experiência da Goldstein, a Goldstein ela se faz representante, porém, ela é demandante, mas a demanda dela possui para o indivíduo, na experiência, né, uma dimensão de gozo do outro. Por quê? Porque é invasiva, é impositiva. No caso do pesadelo, não se trata de demanda, no caso. Se trata de uma experiência subjetiva discursiva, uma experiência de sonho, de uma formação do inconsciente. Mas nessa experiência, o que está em jogo ali, nela é um estranhamento que estaria no condicional, fora do discurso. No caso da pergunta da esfinge, né? No caso da questão endereçada a Édipo, né? Ela cria apenas num primeiro momento um enigma. Édipo responde a desfaz esse primeiro momento. E responde corretamente àquela suposta demanda enigmática da esfinge, que apresenta, num primeiro momento, um gozo do outro. É como se ela dissesse para o Édipo, aqui está, né, algo que você não pode dizer. Olha só, você não pode responder no campo discursivo. Isso ultrapassa, essa pergunta, ultrapassa, invade, ameaça, Sandra. Édipo diz, de modo algum, você responder a isso. Responde. Não, Édipo passa por essa prova primeira. Né? Desfazer um suposto enigma. Ele vai entrar num enigma maior. O que interessa, Freud, no caso, é esse enigma maior, no qual Édipo está entrando. Matou o pai, casa-se com a mãe, gera filhos monstruosos, por ter casado com a mãe, não, e portanto transgredido. Não uma interdição estrutural, a interdição do incesto, etc. Lacan faz uma outra leitura inteiramente diversa, não de Édipo. Ele faz uma leitura pela lógica do significante, o que está em jogo aí não é nada trágico.
Não é a castração trágica de Édipo ao furar os olhos, etc., por ter finalmente sabido dos crimes horrendos que cometeu ao matar o pai, ao se casar com a mãe, etc. Não. A leitura que Lacan faz é pela via da equivocação significante. Édipo, ele tem um inconsciente porque ele está pautado por equivocações significantes, que ele não sabe nada delas. Elas estão no comando, fazendo-o se equivocar, tropeçar. Édipo, na leitura que Lacan faz, na leitura correta que Lacan faz de Édipo, enquanto marcador do inconsciente, Édipo é um personagem cômico e não trágico. Ele está tropeçando o tempo todo. Ele não sabe o que faz o tempo todo. Pois não, Júlio? Retomando um pouco sobre essa... Está me ouvindo? Pois não. Retomando um pouco essa questão sobre articulações e desarticulações entre demanda, desejo e o gozo, né? A emergência do conceito da ideia do mais de gozar é a tentativa de pautar discursivamente de alguma maneira, né? Isso que isso que não tem, né, correspondência representacional, né? Sobre a questão do gozo, não é isso? Mas o mais gozar, ele é estrutural. Não entendo, quer dizer, não há o gozo no outro. Mas ele pode ser experienciado pela demanda de um representante desse outro, desse grande outro, que, por sua demanda, pode angustiar. Por exemplo, o caso clássico da psicanálise, o pai do Schreber. O pai do Schreber, ele demanda aos filhos e ao mundo, a todos, a tudo e a todos, a perfeição. Pura e simplesmente. A perfeição. Portanto, a demanda dele é invasiva. É uma demanda tirânica, totalitária, impossível de ser satisfeita, de se responder a ela. O que ocorre? Ocorre a psicose do Schreber, o suicídio do irmão dele e a loucura, da irmã dele. Pai do Schreber. Mas então, para mim, em termos de topologia, talvez, difícil fazer essa leitura entre demanda, desejo e gozo, porque é o que você falou, tem algo aí do gozo que está articulado à demanda, né? Pode estar, né? Mas não o desejo. Mas não o desejo. Pode não estar? Pode não estar. Ué, nem toda demanda é tirânica. Nem toda demanda é totalitária. Exige absolutamente uma satisfação. Depende. Aquele meu analisando... Agora, no caso é interessante, porque ele se refere à voz, ao objeto voz. Aqui, analisando meio melancólico, não psicótico, né?
supostamente, vamos lá. Então, quando ele diz, quer dizer, eu não suporto ouvir a voz de minha mãe. Ele continua, ela é um sargento. Ela ocupa inteiramente, a mãe, ocupa inteiramente o campo intradiscursivo da família, ela ocupa inteiramente esse campo. A voz que deveria ser, olha só, Júlio, deveria ser a voz enquanto objeto pulsional do desejo do outro, ela, mãe, apresenta essa voz para o marido e para o filho, é filho único no caso. Para piorar, é filho único. Ela está toda lá em cima dele, né, grudada nele. Então, ela faz do objeto voz não um objeto do desejo do outro, mas um objeto do gozo do outro. Olha que terrível. Isso dá no garoto, quer dizer, ele chega para mim e diz, eu sou um lixo, típico dos melancólicos, não, eu sou um lixo, eu não valho nada. Não? Ele estava, felizmente não está mais, a um passo do suicídio, claro. Pois não, Júlio, ainda mais uma questão? Não. Uhum. Estou ainda refletindo um pouco sobre isso. Uhum. Continuaremos. Então, retomaremos quarta-feira que vem com o seminário 17 do Lacan. Compareçam, que o trabalho está magnífico, hein? Boa noite a todos, bom fim de semana, até lá. Até lá, boa noite.